pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo muito especial, pois eu vou falar de um dos instrumentos musicais mais populares no mundo inteiro. Quer saber qual instrumento eu vou falar? Então não saia daí! Queridos e queridas, aqui é o professor Rogério Oliveira e sejam todos bem-vindos a mais um Momento Arte. Como vocês puderam perceber no início da apresentação, eu estava com um instrumento musical que é um dos mais populares no mundo inteiro. Sim, eu estou falando do violão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem deste instrumento musical. O violão é um instrumento musical de cordas tangidas que é apoiado e tocado no colo. Embora tenha uma longa história, que muitos acreditam que chegue até a líria do Antigo Egito, conhecida como quitara, o violão hoje é mais conhecido pelo desenho do construtor espanhol Antônio de Torres Jurado. Nascido no ano de 1817, viveu até o ano de 1892. O violão moderno ou clássico desenvolveu-se a partir dos alaúdes do braço curto que apareceram na Ásia Central durante o século IV e III a.C. Muitos desenhos dos milênios seguintes mostram instrumentos com características parecidas com o violão, porém o violão, como é hoje conhecido, tem as suas raízes no Renascimento. Então, só para vocês entenderem, né, o que é o Renascimento. O Renascimento é um período artístico, histórico, cultural e social que vai começar ali a partir do século de número 14, século de número 15, aonde o Renascimento significa a retomada do pensamento clássico. Ele vai acontecer primeiro, né, em Veneza e depois nos das demais províncias italianas, se espalhando pelos Países Baixos e depois por toda a Europa. Então isso foi só um contexto para vocês entenderem o que é o Renascimento. Mas voltando aqui para a nossa explicação, vamos continuar falando um pouquinho sobre a origem do violão, então vamos lá! Um dos mais significativos percussores do violão é a vihuela, um instrumento de cordas tangidas com 6 ou 7 cordas duplas populares no século XV e XVI. A vihuela é associada intimamente à Espanha e área sob a sua influência, embora tenha sido usada também na Itália e em Portugal. A aparência da vihuela é também muito próxima ao violão moderno. Ela tem um corpo característico em forma de 8, um braço comprido e mão inclinada para trás, em um ângulo pequeno. Rosetas frequentemente são colocadas no corpo e funcionam como uma abertura. A vihuela tinha trastes usando 10 extensões de tripa amarradas em volta do braço para pressionar a corda. Como o alaúde, as 6 cordas duplas seguiam um padrão de afinação de quarta, quarta, terça maior, quarta e quarta. O motivo pela qual a vihuela foi tão popular na Espanha renascentista, numa época em que o alaúde era usado no resto da Europa para os mesmos propósitos, não está claro. Todavia, a forte associação do violão com a Espanha começou nessa época e a paixão espanhola pela vihuela foi responsável pela sua introdução na América Latina durante a sua colonização. Então, como vocês puderam perceber aí, a vihuela ela é a antecessora do violão como nós conhecemos hoje, com um desenho, com uma anatomia semelhante ao violão como conhecemos nos dias de hoje. Mas continuemos aí com o nosso aprofundamento histórico. O violão barroco. Os violões da Europa do século XVI
eram consideravelmente menores do que o instrumento moderno como conhecemos. Inicialmente, eles tinham 4 cordas duplas, afinadas em quarta, terça maior e quarta. Violões barrocos têm frequentemente uma roseta simples central, com abertura entre 8 e 10 trastes de tripa. A afinação das cordas duplas não era de forma alguma fixa, uma característica compartilhada com a vihuela. Elas eram frequentemente alteradas para combinar com a música sendo executada. No final do século XV, os violões de 5, 6 ou mesmo 7 cordas duplas eram usados. Na Itália, os violões de 6 e 7 cordas duplas eram frequentemente referidos como a viola da mano ou viola de mão, por oposição à viola de arco, como conhecemos na orquestra. As técnicas de execução. Um dos usos mais comuns do violão era o acompanhamento batido de canções. A técnica do rasgueado, apesar da sua íntima associação com o repertório flamenco espanhol, de fato desenvolveu-se no século XVI, quando era mais comumente conhecida como batuto. A batida pode ser executada nas duas direções, indicada por uma cesta apontando para cima e outra para baixo, imediatamente parecendo o acorde afetado. Já o violão inglês e a guitarra portuguesa datam deste período. Geralmente instrumentos de 6 cordas duplas, seu desenho estava mais próximo do alaúde e era planejado para ser usado domesticamente como um instrumento de sala de visita. Sua função principal era acompanhar as vozes ou tocar melodias simples e eram, por consequências, afinadas em dó, facilitando a execução dos acordes. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os violões do século XVIII. Os violões de 6 cordas, simples mais antigos, começaram a surgir na segunda metade do século XVIII. Os trastes de tripa deram espaço a escalas especialmente criadas, com trastes de marfim ou metal embutido. A roseta central tornou-se uma abertura completa. O braço foi estreitado e as proporções foram alteradas. Nesse ponto ainda não havia técnica padronizada. Os instrumentistas estavam divididos sobre a melhor forma de tocar as cordas, com a unha ou não. Apesar disso, foi aí que as primeiras peças duradouras para o violão foram escritas. As obras de Fernando Sor e Mauro Giolini, embora pequenas, são geralmente charmosas e elegantes, e fácil de notar como elas ajudaram a popularizar o violão. E é interessante que nós vamos ver agora a influência espanhola, da cultura espanhola, sobre esse instrumento. Fato este que vai contribuir para a propagação desse instrumento, para que ele venha a se tornar popular não só na Europa, mas também no Ocidente como um todo, ok? Então, olha só. O trabalho do construtor de instrumentos espanhol Antônio de Torres Jurado foi fundamental para o desenvolvimento do violão moderno. Ele fixou o comprimento da corda vibratória em 65 centímetros, aumentou as dimensões gerais, usou 19 trastes e alterou a construção da caixa de ressonância e padronizou a afinação das cordas em Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Essas alterações foram tão bem sucedidas que o molde de Torres tornou-se padrão aspirado por todos os outros construtores. É motivo pelo qual é conhecido hoje como o violão clássico. O indubitável brilhantismo de Torres não foi suficiente para o violão alçar voos maiores e por algum tempo ele permaneceu confinado à Espanha. O apoio de compositores instrumentistas como Francisco Tárrega e Emílio Pujol aumentou o número de admiradores do violão, mas foi com Andrés Segovia que finalmente lançou o violão moderno. E aí, a partir de Andrés Segovia, o violão moderno ele passou a ser introduzido também
em outras culturas, né? Como já vinha sendo desenvolvido na cultura espanhola, né? Automaticamente a cultura portuguesa também vai absorver isso e também as demais culturas europeias. E é interessante que esse instrumento ele é tão cativante que ele acabou alcançando os 4 cantos da Terra, né? Então assim, o Oriente, o Ocidente, as Américas, a Europa, até na Ásia, que não tinha essa cultura do violão, passou a usar o violão, né, de forma mais habitual nas suas músicas, nas suas poéticas, né, já no século XX. Isso é muito bacana de se ver, essa questão aí da apropriação cultural. E é claro que o violão ele vai dar origem a outros instrumentos, como a guitarra elétrica e aí o dobro, e nós vamos falando sobre esses instrumentos posteriormente, tá? Então eu espero aqui ter contribuído para a formação de vocês, no sentido de trazer um novo conhecimento, e eu gostaria de convidar vocês que ainda não se inscreveram nesse canal, se inscrevam, participem, ativem o sininho das notificações para que vocês possam ter acesso a todo o conteúdo relacionado à cultura e à arte. A partir de agora eu também quero fazer um convite especial para você que gosta de música, que tem vontade de aprender um instrumento musical, mas acha que a música não é para você, né? Experimente, ainda que seja no canto, ainda que seja com um instrumento. Música é arte, arte é a manifestação dos diversos afetos da alma, né? Então você também pode se expressar através da música. E o violão, eu garanto para vocês que é uma ótima terapia, também é ótimo para o lazer, para se reunir com os amigos, né? É ótimo também para você se expressar, né? E existem estudos seríssimos relacionados à música, dizem, né, segundo a neurociência, de que a partir do momento que o ser humano ele está em contato com a música, todas as funções cerebrais estão sendo ativadas, e é claro que isso ajuda na memorização, isso ajuda no raciocínio lógico, isso ajuda em várias outras coisas, sem contar que a música ela faz bem para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma, ok? Então, hoje vocês encontram aí várias pessoas ensinando músicas, né, nas redes sociais, né? E também em escolas de música. Também de repente você pode ter aí o seu professor ou a sua professora de arte, o artista educador aí, a artista educadora que também trabalha com música em sala de aula, e é muito bom a gente ter esse contato musical, porque ajuda na nossa formação enquanto ser humano, na formação do caráter também, ajuda muito, 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 muito. Sem contar que música é tudo de bom. Então, como eu fiz o convite para vocês para apreciarem a música, para conhecerem a música com esse olhar um pouquinho mais detalhado, saber as funções da música, então não deixe de acompanhar aí os nossos próximos vídeos, ok? E desde já eu me despeço de vocês, porque eu também vou praticar um pouquinho aqui com o meu instrumento, que é o violão, né? Instrumento cujo nós falamos hoje, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês. Beijo no coração e até o nosso próximo Momento Arte. Estarei falando sobre outros tipos de instrumentos musicais, tá bom? Então, não perca a série que eu irei falar sobre vários instrumentos musicais. Então já fica aqui marcado, um encontro marcado com você, já fica aqui marcadinho, já risca aí na agenda, risca no calendário, não perca essa oportunidade, tá bom? Tchau, tchau e até o nosso próximo Momento Arte.